Hoje eu estou num dia extremamente corrido e agitado, mas eu não vou permitir que a agitação prejudique qualquer coisa aqui. E na semana passada, na sexta-feira, eu concluí no capítulo 9, iniciando a oração do Senhor, a oração do Dominus, do Senhor, chamada oração dominical, mas o domingo é que tem o seu nome derivado de Dominus. É a oração de Cristo. Por isso, o que está proposto aí é aprendendo a orar a oração de Jesus. Você quer saber qual era a oração de Jesus? Qual era o conteúdo da oração de Jesus? Como Jesus orava? Com que espírito ele orava? Aí você vai ver que é totalmente diferente do seu espírito orando. É totalmente diferente da perspectiva da religião ensinando a orar, com todas as suas teatralizações, performaticidades e coisas do gênero, que criaram apenas uma cultura ilusiva, uma miragem de espiritualidade, mas que tem cheiro de plástico, que não apresenta vida com Deus, que não traz essência, que não perfuma o ser. E é por isso que você ora e é tão desassossegado. Você reza, porque na boca e no coração e na mente da maioria, essa oração de Jesus é tudo aquilo que Jesus disse para não se fazer, porque nós vimos detalhadamente como ele disse: quando orardes, não useis de vãs repetição como fazem os alienados. E os alienados para ele são justamente esses religiosos, que entraram no mundo paralelo, numa câmara de falsas espiritualidades, e que supõem que é pelo seu muito falar que eles serão ouvidos. É assim entre religiosos dos dias de Jesus, é assim entre religiosos do mundo inteiro, de qualquer grupo religioso. É daí que vem o fato de que a gente imagina que por causa da repetição de mantras, Deus nos ouve, ou por causa da repetição de um determinado grupo de orações, ou de semanas de oração, ou de meses de oração, ou de novenas de oração, ou de rosários de oração, em qualquer que seja o grupo. Eu não estou botando isso dentro do âmbito do cristianismo. Você pode pensar como um religioso budista, maoísta, ou de qualquer outra natureza religiosa. As práticas são as mesmas, decorrem dessa recorrência. As pessoas pensam que é a repetição que vai perturbar, que vai encher o saco celestial de tal modo que Deus vai se vergar e se ver obrigado a responder à oração da insistência, do capricho ou da falta de fé. Porque quanto mais fé, mais a oração é uma só e o descanso segue. Quanto mais confiança, mais a certeza habita você de que o seu Pai Celeste sabe. Como eu disse sexta-feira passada, você tem Deus que é Pai e tem Pai que é Deus. O teu Deus é teu Pai e o teu Pai é teu Deus. Alguns de nós têm uma experiência psicológica, histórica e cultural horrorosa com seus pais. Pais duros, perversos, pais severos, pais impermeáveis, pais distantes, pais carregados de promessas e vaticínios de punições, pais detalhistas, pais perfeccionistas, pais exigentes, pais ausentes, pais que abandonaram, pais que não cuidam, pais que só pagam pensão para a sobrevivência dos filhos se for na justiça, pais espancadores, pais abusadores, pais violentadores da sua própria mãe, que é estuprada pelo seu pai oficialmente. Essa é a referência, infelizmente, seja neste país, no Brasil, ou no mundo inteiro onde eu venha a ser ouvido. Essa é a média ponderada da tragédia universal da paternidade, que vai piorando,
que vai se tornando cada vez mais horrorosa na terra inteira. E é por isso que a gente vê cada dia mais os filhos serem apenas filhos da mãe, no melhor sentido. Antigamente, aqui no Brasil, quando você queria falar um palavrão para alguém, mas era pudico, ao invés de você dizer que ele era filho da prostituta, você dizia, é um filho da mãe. E eu nunca entendi essa expressão, porque minha mãe era maravilhosa, eu sou filho dela mesmo. Mas tem gente hoje em dia, e a maioria das pessoas que pode dar essa palavra de testemunho a respeito do que eu estou falando, que são filhos só da mãe. As mães solteiras, as single mothers, que estão espalhadas pela face da terra, caracterizam essas novas gerações, que são gerações sem paternidade, porque tiveram a tragédia de serem filhos de pais que não têm nenhum útero paterno no coração, que nem tem nenhum aconchego paterno. Então, eu encontro muitas meninas, especialmente meninas. Outro dia, tem uns 4, 5 meses, uma delas uma moça muito linda, querida, doce, meiga, traumatizada com o pai que teve, me disse, olha, Jesus chama Deus de pai. O pai dele, José, deve ter sido uma referência paterna muito boa. E eu falei, com certeza. Tão boa que a gente vê desde o início, que é um homem que está acima da média. Para mim, o meu herói dos homens da Bíblia não tem nada a ver com Noé, com Enoque, com Abraão, com Davi, com nenhum deles. Até João Batista, que Jesus disse que dos nascidos de mulher ninguém é como João, e eu entendo em que perspectiva ele disse isso, mas ele também acrescentou que o menor no reino dos céus era maior do que João, e José já nasceu nessa dimensão do reino dos céus. Visitado pelo anjo Gabriel, dizendo, não temas receber a tua mulher Maria, e ele a recebeu, e ele viveu com extrema discrição, ele guardou aquilo que seria um conflito inarredável, horroroso, no coração de qualquer homem hoje, quanto mais há 2000 anos atrás, no meio daquele patriarcalismo total, de um machismo imperceptível, de um chauvinismo também nem detectável, aonde tudo aquilo que para nós hoje é anomalia e anormalidade, para eles era naturalidade, pois esse homem vence essa naturalidade geracional de 2000 anos atrás e recebe sua mulher, acolhe um milagre, abraça o absurdo e é pai de Jesus. É óbvio que esse homem foi uma inspiração enorme. Mas mesmo que Jesus não tivesse conhecido o seu pai, ele conhecia um pai, o pai de todos, que nunca o deixou traumatizado. E é com esse pai, e é a esse pai que ele se dirige dizendo, por que me desamparaste na cruz, sem trauma nenhum? É a esse pai que ele se entrega, dizendo, cumpra-se em mim toda a tua vontade. Como diz a Epístola aos Hebreus, corpo me formaste, tu me fizeste, corpo tu me formaste, eis aqui eu, teu filho, cumpra-se em mim toda a tua vontade, conforme nos diz o escritor de Hebreus, citando as escrituras do Velho Testamento. Pois bem, independentemente de José, obviamente, José é um passaporte para a sanidade humana, ter um pai como José. Mas Jesus teve uma relação muito maior do que aquela que ele podia e teve com José. Aos 12 anos de idade, lá, chegando aos 13, na época do Bar Mitzvah, em Jerusalém, quando ele desce com José e Maria de Nazaré e uma caravana de pessoas da cidade para o templo em Jerusalém, uma longa caminhada, e eles ficam tão felizes todos e distraídos, que nem observaram onde Jesus estava. Depois de já alguns dias de jornada voltando para casa,
é que perceberam que Jesus não estava no grupo e José e Maria voltaram. Correram em todas as casas de amigos e parentes e lugares possíveis, até que um deles disse, vamos ao templo. Chegando no templo, lá estava Jesus cercado de mestres, de acadêmicos, perplexos, ouvindo as inquirições e as respostas de Jesus em estado de perplexidade absoluta. E os pais falam com Jesus. E Jesus ouve a palavra deles, dizendo, meu filho, o que tu fizeste conosco? Não faze mais assim. Por favor, a gente quase morre do coração. E Jesus olhou para ele e disse, porventura não sabíeis que me cumpria, que me cabia, que me era pertinente estar na casa do meu pai? Com 12 anos de idade, ele já tinha uma construção pré-estabelecida, uma relação que transcendia a da própria linda paternidade de José. Ele vem a dizer depois, ninguém conhece o pai senão o filho, ninguém conhece o filho senão o pai e aquele a quem o pai quiser revelar, tanto quanto ninguém conhecerá o pai senão aquele a quem o filho queira revelar. De modo que eu e o Pai somos um, é o que Jesus diz, para traduzir essa intimidade toda. E é para o nível dessa intimidade que eu sou chamado. Eu também tive a bênção maravilhosa de ter um pai extraordinário que me engravidou da paternidade divina, que me deixou absolutamente consciente de que um ser humano verminoso do Amazonas podia ser um pai tão humanamente divino e tão divinamente humano como meu pai foi para mim, quanto mais não seria o meu Deus que é pai e o meu pai que é Deus e que é meu Deus e que me convida a ser um com ele, como Jesus disse, porque a vontade de Deus, a vontade dele é fazer morada em vocês. A vontade dele, assim como eu estou nele, ele está em mim, é que nós estejamos em vós e vós em nós. O eu e o Pai somos um não é uma peculiaridade de Jesus, ele quer que se transforme na naturalidade crescente. Vou repetir, na naturalidade crescente da espiritualidade, da vida e da confiança descansada e pacificada de cada um de nós em Deus. Assim, Jesus diz, não entrem nas vãs repetições, não creiam que é pelo muito falar que vocês serão ouvidos, apenas descansem. Como eu, por exemplo, não me lembro jamais de ter pedido uma coisa ao meu pai 2 vezes. E meu pai era só um homem. Mas eu não me lembro se eu dissesse, pai, cadê o meu celular, Caio? Traz aqui para mim, por favor. Esse aqui, o meu. Meu pai, por exemplo, se eu dissesse a ele, eu estou morrendo de calor lá no quarto onde eu estou dormindo, eu acho que um ventilador, por menor que fosse, me ajudaria. E eu nunca precisei de novo, no dia seguinte, ou alguns dias depois, chegar e dizer, pai, você esqueceu o meu ventilador. Não. Frequentemente, no mesmo dia, no dia seguinte, quando eu chegasse no quarto, tinha lá um ventiladorzinho para eu dormir melhor. Ou se eu dissesse a ele, a minha bola estourou, minha bola de futebol. Estourou, pai. E aí, o que que acontecia? O que que acontecia? Um dia depois, ou no mesmo dia à tarde, ele já voltava do escritório dele com a minha bola nova. Eu nunca precisei 2 vezes, ele não esquecia de mim, nem de nenhum dos meus irmãos. Essa foi a referência relativa, humana, mortal e passageira, que me deixou totalmente enternurado pelo significado de ser pai, que é o que eu tento repetir para os meus filhos,
que é o que eu tento repetir nos meus netos, que é o que eu tento fazer os meus filhos repetirem, me repetirem como eu repito meu pai e repetir meu pai em favor deles, eu tento fazê-los repetirem-se na melhor paternidade e maternidade em favor dos filhos deles, os meus netos. Isso no plano dessa horizontalidade básica que a gente tem aqui. Agora, olhando para cima, para o eterno, para o amor absoluto, para o ágape total, meu pai aprendeu a me amar com amor ágape, com amor agapau. Ele também era meu amigo, aprendeu a me amar com amor fraterno, filéu, ou filia, do grego. Mas o amor natural, storge, do grego, que é o amor de pai por filho, de mãe por filho, aquele amor físico, sanguíneo, consanguíneo, DNA, intimidade, a animalidade mamífera do vínculo, dessas paternidades que se espalham pelo mundo inteiro e maternidades pelo mundo inteiro, ele também tinha de maneira intensamente forte e presente, embora na minha casa o DNA nunca tenha sido cultuado, porque o meu avô teve 13 filhos e criou mais 30. Meu pai teve a nós 4. Não foi como meu avô e nem como eu, que adotou outros, como eu adotei. Mas ele sempre teve um monte de pessoas que ele criou, que ele desenvolveu, que ele fez crescer, que ele condicionou, potencializou para continuarem a vida e que tem gratidão por ele o resto da sua existência. Até o dia da morte dele ele fez isso. E eu nasci, num certo sentido, com meu coração tomado pela gravidez paterna do coração do meu avô. E desde cedo eu comecei a gerar filhos. Com 20 anos eu fui pai, 21, 22, fui pai cedo. Por isso eu tenho a neto já ficando com 25 anos de idade, e não parece, porque eu comecei tudo muito cedo na vida. E tive a vida inteira uma facilidade adotiva natural. Com 18 anos de idade, 19 anos, eu adotei a primeira pessoa. Um rapaz chamado Alexandre, cujos pais me disseram no Rio de Janeiro que não tinham mais condição de criá-lo, porque ele dava um trabalho para o qual eles não estavam preparados. Tomando droga, cheirando pó, tomando metanfetamina, ácido. Um garoto de 13 para 14 anos, totalmente desvairado. E aí eles me perguntaram, você não quer levar ele para casa em Manaus com você? Eu consultei a minha esposa, Alda, àquela altura, e ela disse, o que você fizer está bem feito. E eu levei para casa. E ele chegou na minha vida antes do meu filho Ciro nascer. E eu o tratei como filho, ele me chamava de pai, eu o disciplinei como filho, o eduquei como filho. Quando eu vi que ele já estava pronto, tinha arrumado a vida dele toda, tinha parado com todos os abusos de todas as naturezas, tinha voltado a estudar, um garoto lindo, bonito, as meninas ficavam loucas por ele. Eu o enviei de volta para os pais. E algum tempo depois, não muito tempo depois, ele estava casado, e depois de uns 10 anos eu encontrei com ele no Rio, e ele já foi me levar os meus primeiros netos decorrentes dele. Ele foi embora e eu adotei um outro garoto, que eu encontrei na rua, hippie, largado, levei para casa. Depois de um tempo ele estava me chamando de pai, cuidei dele uns 2 anos. Era filho de um general da ditadura que não queria ver o filho porque era drogado. Depois que o garoto estava todo bom, todo limpo, todo desintoxicado, todo crente, devolvi para o pai. E comecei a fazer isso naturalmente. As pessoas nem entendiam. Tinha gente que me julgava horrivelmente. Eu nunca dei a mínima. Nem os meus filhos, que foram crescendo acostumados a chamar de mano, de mana, de irmão, de irmã. Pessoas que eu ia botando debaixo das minhas asas. Nem todos ficaram para sempre comigo, porque depois de um tempo cresceram,
casaram, foram adiante. Eu continuo a ser tratado como pai, reverenciado como pai por eles, porque eu tenho prazer nisso. Por isso me dá tanta alegria em pensar em Deus como pai. Concluindo, foi isso que eu disse à moça. Eu sinto muito pelos seus traumas, mas você não precisa inventar um Deus mãe. Você não precisa desconstruir o que Jesus estabeleceu como normalidade para a vida. Toda mãe genuinamente materna gostaria de ter um pai genuinamente paterno ao lado dela. Só alguém que esteja muito traumatizado, muito cheio de zanga, de raiva, de ódio, de abuso, e que não queira nem sentir cheiro de homem à distância, muito menos de alguém que se apresente como pai dos seus filhos, é que sente isso, mas é trauma. É um coração dodói. Porque em qualquer normalidade mínima, qualquer mulher que vem a parir, a dar à luz filhos, gostaria de todo o coração. Se tem paternidade genuína no coração de uma mulher, existe também dentro dela, ainda que não exista um homem presente ainda na vida dela, mas o sonho dela é que ela encontrasse uma pessoa que fosse para os filhos dela tão legal, tão maravilhoso, tão genuíno, tão autêntico, tão amoroso, tão inclusivo, como ela, mãe, está sendo para os filhos. Ela gostaria de dividir isso, de fazer isso com alguém. Eu sei disso, porque a minha mulher, que teve 3 filhos e tinha um marido, mas que, por razões as mais diversas que não cabe aqui discutir, nem tratar, nem falar, não é importante, não foi o pai de nenhuma natureza que poderia ser, que conseguiria ser, que precisaria ser e que eles precisariam ter. Não foi. Mas quando eu cheguei, e o mais novo tinha 16, a do meio estava com 18, fez 19, 2 meses depois da minha chegada, e o mais velho já tinha 22, eu tentei ser o pai que eu podia ser para eles, embora já estivessem crescidos, mas eu já estava acostumado a tratar com aquilo de modo que eu me tornei pai dos 3 filhos da minha mulher, e pergunta se ela não se sente feliz, se não se tornou infinitamente melhor ser mãe com um pai de verdade ao lado. Então, eu estou fazendo essa introdução que não tem ainda nada a ver com o texto, para tentar começar a tratar do seu trauma paterno, porque mesmo que seu pai seja um cão, você tem alguém para além do cão progenitor da tua existência. Você tem um pai que está nos céus e que é seu Deus, e o Deus que é teu pai, de perspectivas absolutas em todas as manifestações do seu amor, da sua fidelidade, do seu cuidado para comigo, para com você, para com todos nós. Você está me entendendo? Então eu disse, na semana passada, na sexta-feira, que Jesus disse: não usem de vãs repetições, e que, portanto, essa oração aqui não é uma oração para ser o que dela fizeram. Num confessionário, ore 20 Pai Nossos que você vai ser perdoado. Ou o indivíduo se ajoelha e repete, papagaia essa oração de maneira mecânica. E não tem nenhum significado. Se você dissesse apenas algo como um suspiro, já valeria infinitamente mais do que esse chamado Pai Nosso, repetido 1000 vezes mecanicamente. Porque o vosso Pai Celeste sabe de todas as coisas, sabe o que necessitais. Como eu tenho dito, eu oro, não é por causa de Deus, é por causa de mim. Eu preciso me ouvir orando. Isso faz parte do meu engajamento com o meu significado da oração. Isso alimenta o projeto, o propósito e o significado da minha fé, da minha confiança. Isso me lembra de que eu falei com Ele, descansado nele estou. Isso tem a ver com a minha espaço-temporalidade de comunicação
de mim comigo mesmo, mais do que com meu Pai, porque o meu Pai Celeste vê. Meu Pai Celeste vê. O seu Pai Celeste não vê? Tem que ser objeto de milhares de repetições? Então, trágica é a sua existência, morta é a sua espiritualidade, e você é só um filho do cristianismo e vai continuar sendo oco, vazio, sem significado, órfão de Pai, órfão de Deus, como experiência de significado transformador, pacificador na sua vida e na sua existência. Na sexta-feira eu disse que as 3 primeiras evocações dessa oração manifestam a solidariedade de Deus, do homem para com Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Isso é o que eu me solidarizo com Deus, porque o nome de Deus, o reino de Deus, a vontade de Deus, aqui mencionadas, são para ser praticadas por mim, não por anjos. Os anjos cuidam do lado deles, as outras criaturas de outras dimensões, de outros universos, de outras energias, de outros multiversos, de outras camadas dimensionais variadas, cada um com a sua própria natureza, com a sua própria forma de inteligência e de relacionalidade e de pessoalidade que não é idêntica à minha, porque existem trilhões de personalidades universais, cada um tem o seu modo de se comunicar com Deus e Deus o Pai com eles. E aí você diz, mas eu pensei que Deus fosse só o Pai de nós humanos que cremos em Jesus, levantamos a mão, fomos batizados, frequentamos uma igreja. Isso foi o que o cristianismo fez contigo. Te reduziu a um micróbio, a uma ameba espiritual, a nada, a um zero, nihilizou, tornou você um nada absoluto de consciência. Foi isso que conseguiram fazer com você, por isso, como diz o ditado, você reza, reza, e quanto mais reza, mais assombração lhe aparece. Porque você não entendeu que essa oração é para ser vivida, é para ser cumprida na nossa vida. A santificação do nome de Deus é em mim. O reino de Deus habita em mim. E qualquer outra coisa relacionada a isso, faça-se em mim a tua vontade, não tem nada a ver com o que acontece no resto do universo e com as outras criaturas. Embora eu também já tenha dito a vocês diversas vezes que eu sou parte de uma igreja infinitamente maior do que, meu Deus, qualquer congregaçãozinha de 2, 3 ou de milhares, que genuíno e sinceramente possam crer em Jesus. Muito maior. Eu faço parte dessa igreja dos santos, dos primogênitos arrolados dos céus. Faço parte dessa grande nuvem de testemunhas. Faço parte daquilo que Paulo chama e diz aos Efésios, desse que é o Pai de quem toma o nome toda família, tanto nos céus quanto na terra. Aí vem um teologuito da Torre de Marfim, dizendo, não, é o pessoal da igreja triunfante que já morreu, está na eternidade. Não. Ele está falando de toda a família de criaturas e de criações, em todas as dimensões, que tomam o mesmo nome como Pai. Que o sabem como Pai. Pai é aquele que gera, que cria. É dele que todas as coisas procedem. O próprio Paulo, ao se referir a Jesus e ao Cristo que se encarnou em Jesus, conquanto o Pai e o Filho sejam um e ninguém seja anterior ao outro, porque essa questão de espaço-temporalidade tem a ver apenas com a finitude da nossa realidade. Na dimensão eterna, o Pai não é mais velho que o Filho, nem o Filho mais velho do que o Pai. Eles ambos são um. Nunca não foram, sempre foram e nunca não serão. Mas Paulo, para dar uma ordem mínima de
concepção, a essa mente atrofiada que eu tenho, diz que ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, nele todas as coisas foram criadas, para ele todas as coisas foram criadas, nele tudo subsiste, é o que Paulo diz sobre o Cristo em Jesus, escrevendo aos Colossenses, e dá a nós uma referência de ulterioridade, de algo que está para além da nossa própria compreensão do imediato, anterior, posterior, ou de qualquer que seja a perspectiva de futuro. Ele está para além disso tudo. Ele é o Pai. E o Filho é nele o Pai. E aí eu aprendo com ele e nele, em Jesus, que é o Filho, que é o homem, o Filho do homem, que é o homem por excelência, que é quem Deus se manifesta sendo, para mim, humano, e é também aquele em quem eu vejo como eu, humano, devo me tornar, de modo que em Jesus eu sei quem Deus é, e sei quem eu devo me tornar, quem eu devo ser. Jesus é esse vértice aonde toda a plenitude de Deus acessível a mim me é revelada, e aonde toda a plenitude humana na qual eu devo crescer me é proposta. Eu estou diante disso, desses e dessa oração. É o Filho ensinando a mim, que sou filho, a tratar o Pai como Pai. E ele diz, creiam que ele sabe. E essa não é uma oração para ser repetida, é para ser passo a passo. Essa é uma oração marca-passo. Marca-passo. É uma oração de construção de pensamentos. É uma oração hermenêutica, é uma oração que me dá consciência interpretativa do mundo e de todas as coisas. É a oração que é o carnegão da essência do meu ser. É a oração que define crescentemente a imagem de Deus em mim, à medida em que ela vai se tornando carne, sangue, pensamento, afetividade, sentimento, emoção, atitude, caráter e comportamento. Mas ela nasce de uma consciência profunda. Sem consciência, não existe oração do Senhor para ser praticada por nenhum de nós. Sem consciência, ela pode ser decorada. Decorada, como eu já vi papagaios que decoram o Pai Nosso e repetem perfeitamente. E se você ensinar o Pai Nosso em aramaico a um papagaio, ele repete. Em grego a um papagaio, ele repete. E se ensinar em português a você, você repete também. Não além de um papagaio. Mas isso aqui é, como eu disse, um marca-passo, é um marcador de pensamento, é um forjador de consciência. Porque sem essa consciência não existe oração. Sem consciência nada acontece diante de Deus. Tem que haver alguma nesga de consciência humana em mim, para que eu me relacione com Deus, porque Deus não se relaciona com a minha persona, Ele só se relaciona com a minha pessoa, e a minha pessoa só existe a partir do fundamento de alguma consciência humana plantada em mim e em você. Do contrário, sem humanidade não há nenhuma espiritualidade, sem humanidade não há nenhuma divindade em mim, e sem a divindade do Evangelho plantada em mim, como Pedro diz na primeira epístola dele, essa divina semente, o divino sêmen de Deus em mim, me engravidando, não se desenvolve de mim, em mim, nada divino e nada profunda, absolutamente e ricamente humano. E eu vou repetir mais uma vez, mesmo aqueles que nunca ouviram falar no nome Jesus, só se desenvolvem em humanidade quando eles praticam Jesus em amor. Não sabem quem foi Jesus, mas são capazes de amar, de ser compassivos, generosos, misericordiosos, afetuosos, justos, sinceros, verdadeiros,
E tem milhões de pessoas assim espalhadas pelo planeta todo que nunca ouviram falar o nome composto das letras J, E, S, U, S. Mas conhecem a Jesus sem saber esse nome. Conhecem em favor das esposas, dos filhos, da vida, do próximo, do amigo e do inimigo. São esses acerca dos quais Jesus fala em Mateus 25. Que vão dizer naquele dia, mas nós nunca te vimos, nem mais gordo, nem mais magro, nem pobre, nem com fome, nem com sede, nem em glória, nem em coisa alguma. Nunca soubemos nem de ti. Mas é para esses que Jesus vai dizer, vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. E eles vão dizer, mas quando foi que nós te vimos assim? Jesus vai dizer sempre. Vocês me viram todo dia lá na Índia, no Azerbaijão, no Cazaquistão, na faixa de Gaza, até em Jerusalém, em qualquer lugar. Sempre que vocês trataram assim a qualquer outro ser humano deste modo, vocês estavam sendo eu para o próximo. Vocês estavam me praticando na vida do próximo, sem saberem nenhuma letra, nem terem nenhuma catequese, nenhuma doutrinação, mas vocês me intuíram, a revelação da graça atingiu vocês sem nome, sem palavreado, como diz o Salmo 19, repetido por Paulo em Romanos 10, sem nenhuma palavra, sem nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. E Paulo aplicou isso em Romanos 10 num contexto de salvação. E vá dormir com esse barulho, seu teologão enfatuado. Pai, a pergunta é, pai de quem? Para a gente poder continuar prosseguindo, pai de quem? E aí eu abri para vocês, eu não abri, eu citei de memória na sexta-feira, o texto aqui de Efésios, no capítulo 4, quando Paulo, falando a uma comunidade de cristãos, estimulando-os a toda a humildade, mansidão, longanimidade, a suportarem-se uns aos outros em amor. Mas essa é uma realidade que pode ser praticada por qualquer ser humano em qualquer lugar. Deus tem seus filhos que você nunca vai reconhecer. E na sua presunção você vai até desprezá-los. Mas o Pai não os despreza. Porque para Deus não interessa quantas vezes você foi batizado, nem o que você frequenta, nem o que você decorou. Ele quer saber de vida. Onde há um ser ensinável, a palavra humilde, você aprendeu comigo já várias vezes, significa ensinável, o ser aberto para ensinabilidade. Onde houver um ser ensinável, aí essa palavra de Paulo está em processo de cumprimento. Um ser manso, que é aquele que podia estourar, arrebentar tudo, poder para isso tem, mas se controla. Aí o evangelho está sendo praticado. O longânimo, que estende a paciência com bondade, esperançosa, na perspectiva idealizada de que, quem sabe, a pessoa se converta, mude, entenda, melhore, vire alguma coisa mais parecida com gente, sabendo ou não sabendo do Evangelho, aonde quer que esse sentimento e essa atitude estejam presentes, aí Deus está. Suportar ao outro em amor, ajudar. E a palavra suportar aqui não é apenas aguentar o cara em amor, é dar suporte, é ajudar, é backup, é de fato oferecer a ele um apoio, é colaborar, é cooperar, é facilitar. Isso é suportarmos-nos, ajudarmos-nos, aguentarmos-nos nas nossas fraquezas e necessidades em amor, esforçando-nos diligentemente para que não haja diabolos, divisão,
Entre nós, ao contrário, buscando unidade, unidade conjugal, unidade familiar, unidade fraterna, unidade do amor storge, do amor da natureza em nós, todas as formas de amar, mantendo a unidade o máximo possível. Quem quer que entenda isso é um ser que resiste ao diabo, resiste ao diabolos, que significa o divisor. Mantendo a unidade. Por quê? Paulo explica. Há um só corpo. Aí você diz, bom, então tem que ser parte da igreja. Ser batizado? Não. O conceito de corpo de Cristo não precisa nem ir para Jesus, que pensava nisso de maneira absolutamente diferente do que qualquer apóstolo concebeu. Corpo de Cristo para Cristo está para além daquilo que qualquer apóstolo concebeu. Pedro não chegou nem perto de conceber o significado do corpo de Cristo mesmo. Ninguém foi tão distante quanto Paulo, que inclui no corpo de Cristo, em Romanos 8, a natureza. Nós somos as primícias desse corpo e a natureza é parte desse corpo, que geme, como Paulo diz que nós gememos, esperando o Senhor. Nós somos as primícias lúcidas desse gemido, desse corpo aqui na terra. Mas esse corpo é muito mais amplo. Inclui todas as criaturas de todas as dimensões que estejam em obediência, em amor à vontade de Deus, são corpo do Cristo eterno, transuniversal, transversico, transdimensional, que não é o Cristo do cristianismo, que é uma blasfêmia reduzir Cristo ao cristianismo. Há um corpo que inclui toda a criação, que inclui todas as criaturas, são extensão desse corpo de Cristo, são a corporificação que de Cristo brotou e nasceu. Tanto mais quanto tenham consciência, mais essa lucidez os faz apropriarem-se desse privilégio e desse benefício. Mas até o peixinho mais distraído da profundidade de todos os oceanos é corpo de Cristo. A serviço de Deus. Pedro, vai, lança o teu anzol, dá lá em Mateus 18. No mar da Galileia, o primeiro peixe que tu fisgares, tira-o. Abre-lhe a boca, tu vais encontrar um estáter com o qual tu vais poder pagar o imposto do templo que está sendo cobrado aqui na porta de Cafarnaum, por ti e por mim. Porque não há nada que Deus tenha criado que não seja a extensão, fisicalidade e aquilo que não é físico, como algumas entidades da criação de Deus que você apelidou, nós apelidamos de anjo, os hebreus apelidaram de anjo, mas em outras culturas tem outros nomes, e que sirvam a Deus em amor, em cuidado, em proteção, cuidando da natureza, como diz o Apocalipse, cuidando da criação. O Apocalipse é extraordinariamente chocante quando ele coloca alguns anjos cuidando dos elementos da natureza. São todos corpo de Cristo. Você está com raiva porque você pensou que era só aquele grupo pigmeu ao qual você pertence, com a presunção gigantescamente diabólica de ter um exclusivismo satânico? Está com raiva de mim porque o corpo de Cristo é muito maior do que a sua concepção doutrinária? Vá dormir com esse barulho se você conseguir. Mantendo, portanto, vivendo um corpo, com essa compreensão de unidade. Quando eu choro como chorei ontem pela minha terra cheia de fumaça, vendo o rio Solimões secar, é uma dor que dói em mim como uma fatalização horrorosa, demoníaca, praticada pelos seres humanos, porque nós não temos mais o direito de olhar para cima e dizer, Deus, por que está vendo isso ou aquilo no meio ambiente? Nós temos que olhar no espelho e nos esbofetearmos, porque tudo que está acontecendo é produção da gente. Somos nós contra nós mesmos, somos nós contra o corpo de Cristo, em todos os âmbitos do corpo de Cristo.
vivendo em um só Espírito, que é o Espírito Santo, que, como diz o Salmo 104, é o Espírito Santo que renova as estações. Quando você vê a primavera chegando, é um Pentecoste primaveral. Quando você vê o verão, o outono, o inverno, os Salmo 104 e toda a Escritura no Velho Testamento, e os profetas, alguns mais, outros menos, alguns extraordinariamente conscientes disso, como Isaías, Jeremias e Oséias, por exemplo, no qual você lê no capítulo 4 de Oséias, que a terra seca, está morrendo, os animais morrendo, os peixes sucumbindo, as águas coagulando, por causa da contenção do espírito de contenda, de animosidade, de guerra dos seres humanos contra Deus. E a criação padece, o corpo de Cristo padece. Mas você foi catequizado demais para celebrar a beleza divina e sublime do que eu estou lhe declarando. Você está tão catequizado que até a sublimidade de Deus você cospe fora como heresia. De tão perversificado que o seu coração ficou. Um só corpo, um só espírito. Fomos chamados numa única esperança. Não é só a esperança da volta do Senhor, é a esperança de ser, de viver, de melhorar a vida, de melhorar o mundo. A nossa vida é a vida dos outros. Mas se você é um cristão catequizado, você torce para o mundo piorar. Para isso aqui virar um inferno horroroso. Eu tenho visto nessa miséria do que o Hamas fez em Israel e do que Israel, como vingança do Netanyahu, e desse governo Netanyahu horroroso, está fazendo de volta, especialmente aos inocentes em Gaza. Porque para cada uma pessoa do Hamas que eles venham a liquidar, morrem centenas de inocentes na superfície. Mas a conta que Israel faz é a seguinte: nós já trocamos um soldado, lembra do Gilead? 1911, eu estava lá. E eu estava hospedado na rua do Netanyahu, do primeiro-ministro, em 2011, quando as negociações de troca estavam acontecendo. E eu passava a pé na frente da casa do Netanyahu, do primeiro-ministro, toda manhã, com a minha mulher, com a minha neta Helena, com a minha filha Bruna. Estávamos lá, os quatro, e mais o meu sobrinho Daniel filmando conosco. Passávamos a pé. Elas entrevistaram os pais do soldado várias vezes. Naquele tempo a negociação já estava em um soldado para 500 prisioneiros palestinos. Chegou ao ponto de que, para libertar o soldado, eles soltaram 1000 prisioneiros palestinos, dentre os quais muitos e muitos e muitos terroristas, do Hamas, inclusive. Essa é a soma que Israel faz e se dá direito. Olha a lógica matemática dos políticos de Israel. Se nós trocamos 1 por 1000, e eles mataram aqui 1.400, para cada um que eles mataram, pela matemática deles, que aceitaram, que propuseram trocar um soldado israelense por 1000 terroristas. Então, valendo essa matemática, essa aritmética do inferno, o que nós temos direito adquirido? Para cada pessoa israelense que foi morta aqui, a gente tem 1000 de crédito por indivíduo para devastar lá. Essa é a lógica inconsciente que habita a loucura ensandecida do que a gente está assistindo, e você ainda toma lado. Ainda toma lado. Ainda toma lado. Você é horroroso. Você ainda toma lado. Ainda briga em favor de um ou de um lado ou do outro. Eu estou achando tudo abominável. O Hamas é uma abominação. E o que o Netanyahu faz é outra abominação horrorosa, imperdoável. Israel vai pagar um alto preço
Por isso, escrevam o que eu estou lhes dizendo, e não é profecia, é uma lógica histórica simples. Vai pagar. E eu não estou falando de agora, eu estou indo lá há quase 50 anos, vendo essa história de dentro, intestinamente, de um lado e do outro. Vai pagar um alto preço ainda. E nós do mundo inteiro, e os cristãos que estão nessa torcida organizada do inferno, vão sentir na pele o preço que vai ser cobrado. Por quê? Porque não há consciência desse significado de que nós todos fazemos parte de um corpo, gostando disso ou não, porque vem o que vem a seguir. Quando Paulo diz que há um só Senhor, há uma só fé, que fé é essa? É uma construção doutrinária, conforme o Concílio de Nicéia, ou para os protestantes, conforme a Confissão de Westminster? Que nada, isso é pateticidade. A fé que existe é aquela que está para além dos credos, está para além das argumentações teológicas, está para além dos tomos de Tomás de Aquino, está para além de qualquer produção humana teológica ou de qualquer outra natureza dessa presunção. A única fé é aquela que Deus em Cristo reconhece, como disse acerca de alguém que não sabia nada, não sabia nem se existia trindade ou não. Você acha que o centurião romano, que foi interceder pelo seu escravo, a Jesus, e Jesus disse, eu vou na tua casa para curá-lo. Aí ele disse, não, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, eu não sou digno. Ele não sabia nada, mas sabia que diante dele havia alguém, diante de quem o imperador Tibérios, que era quem estava vivo naquela ocasião, deveria se ajoelhar e adorar. Ele sabia que aquele diante de quem ele estava, todos os deuses do panteão greco-romano, a ele se submeteriam. E ele, como centurião, disse, eu não sou digno de que tu entres na minha casa. Que doutrina esse homem sabia? Quem foi que ensinou a ele qualquer coisa? Ele teve tempo sequer de ouvir o Sermão do Monte? Provavelmente não estava lá. Mas ele viu Jesus. Ele discerniu, ele intuiu, ele viu a graça, ele viu o olhar, ele viu o brilho, ele viu o modo de ser, de andar, de passar. Ele viu o modo de tratar, ele viu os gestos, ele viu a atitude. E o que ele viu foi mais do que palavras podem contar, do que doutrinas jamais conseguiram explicar, porque as doutrinas não ampliam, elas só reduzem Deus para o coração humano. Eu não sou digno de que tu entres em minha casa. Aí Jesus diz, vai, o teu servo vive. Mas antes disso, quando o homem falou isso, o que é que Jesus disse? Jesus disse, em verdade eu vos digo que em todo Israel, com todos os Nicodemos, os José de Arimateia, com a Maria, mãe dele, com os apóstolos dele incluídos, com todos os devotos essênios, em todos os lugares, ele diz em todo Israel, incluindo o próprio João Batista, que já tinha partido, em todo Israel, que eles criam que era o povo dos povos, com a consciência das consciências, sabendo de Deus como ninguém. Jesus diz, em todo Israel eu nunca encontrei uma fé como essa. Aliás, os heróis da fé por Jesus, nenhum deles é judeu, nenhum deles é doutrinado, nenhum deles é circuncidado, nenhum deles sabe coisa alguma, é como a mulher Cirofenícia, que vai pedir para Jesus libertar a filha dela endemoninhada e os apóstolos criam um obstáculo. Jesus mesmo disse que queria descansar, não queria falar com ninguém, que estava morto de cansaço, tinha saído das fronteiras de Israel para respirar,
e voltar. Mas não suportou ver a intrusão apaixonada, desesperada daquela mãe, batendo nas portas, gritando, pelo amor de Deus, me socorre. Ele abre a porta e a mulher pula dentro. E aí inicia-se aquele diálogo com uma troca de repentes populares, comuns em Israel à época. Ao final, a mulher vence a Jesus no repente. Jesus queria ser vencido, assim como aquele anjo, chamado também de Deus pelos profetas, como uma expressão dos Elohim, que lutou com Jacó, queria ser vencido por Jacó, assim como Deus ama ser vencido pela fé que persevera, pelo amor que continua, pela esperança que espera contra a própria esperança. Como foi o caso de Abraão, Deus adora ser vencido por essa insistência do amor, da graça, da persistência, da resiliência, da fé, mas que não tem nenhuma catequese nela. Uma só fé. E, frequentemente, como eu já acabei de dizer, a maior de todas as expressões vem de gente que nós não podemos nem conceber, que carrega aquela certeza sobre Deus no coração e aquela confiança e aquela capacidade de se abandonar no amor de Deus, o Pai. Uma só fé. Um só batismo, que não é esse com aguinha, com mais ou com menos, com imersão, com aspersão, com efusão. Isso é um símbolo para você. É para você guardar o dia. É para dizer no dia tal, hora tal, eu fui na casa do Caio, ele me batizou como eu batizei semana passada um amigo querido aqui, deputado federal aqui nesse lugarzinho. Batizado em nome de Jesus. Só nós. Sem gravação, sem propaganda, sem divulgação, sem Instagram, sem nada. Só nós. E como ele, tem um monte de outros que carregam muito mais fé do que você, com toda a sua religiosidade. Como disse Tiago, irmão de Jesus, mostra-me a tua fé sem fruto, sem amor, alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mostra-me a tua fé sem essas obras, e eu, ou qualquer um, no mundo inteiro, com essas obras, com esses frutos, te demonstrará que qualidade de ser humano e de fé ele carrega no coração. Porque quem pratica essas coisas, mesmo que não tenha fé como articulação doutrinária, carrega uma fé na vida. É aquele tal do Maria, 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 do Milton Nascimento, que é garra, é gana, é amor, é entrega, é fé, é Maria. É a mãe desses Jesuses sem pai, espalhados pela face da terra, que insistem na vida. Essa é a fé. Esse é o batismo. Não existe batismo sem amor. Todo aquele que ama é batizado no amor. E todo aquele que ama tem o Espírito Santo. E todo aquele que genuinamente tem o Espírito Santo ama. Como diz o apóstolo João na primeira epístola dele, ama, pratica a verdade, pratica a justiça. Se sabe filho da misericórdia de Deus, ele não consegue nem explicar, mas sabe que Deus é bom para com ele. Esse é o verdadeiro batismo da consciência, o resto é apenas parte do presépio.